Foi a primeira vez que o homem jogou um game. Ainda assim, assustou a desenvolvedora a ponto de convocar uma reunião de emergência durante a madrugada. O motivo era simples: suas ações não podiam ser copiadas, nem mesmo por cheats. Os jogadores preferiam acreditar que ele era um hacker, em vez de aceitar que aquilo fosse um desafio sem qualquer auxílio. O que ninguém sabia era que, por causa de uma falha no sistema, ele ficou preso no jogo por 10 anos inteiros, acabando transformado em cobaia do projeto Transcendente. À medida que os experimentos iam morrendo um após o outro, Bai Xian, o último a resistir, tornou-se um super-humano. Mas aqueles experimentos desumanos deixaram marcas psicológicas impossíveis de apagar. Choques elétricos, injeções de drogas, modificações corporais. O número de vítimas chegou a milhares, em uma escala assustadora. Como a cobaia número 62, Bai Xian estava à beira do colapso. Com cada vez menos sobreviventes ao seu redor, ele temia ficar completamente sozinho. A corrente elétrica crepitante levou Xiu ao limite da morte. Chorando, ela se despediu de Bai Xian, dizendo que não aguentava mais. Bai Xian não podia fazer absolutamente nada. Logo depois, outro companheiro masculino também caiu. Seu último desejo era que Bai Xian sobrevivesse. No início, ele achou que tudo não passava de um jogo apenas real demais e que logo sairia dali. Mas, com o passar do tempo, ele percebeu em desespero que aquilo havia se tornado sua nova realidade. Reverse Planet era um jogo de realidade virtual. E ocupava há muito tempo o primeiro lugar nos rankings globais. Temas como portais dimensionais, poderes especiais e guerras de invasão conquistaram o público. Ele entrou no jogo após ser instigado por um amigo inconveniente. Jamais imaginou que seria um caminho sem volta. Ele jurou que sobreviveria e que se vingaria. Assim, planejou uma fuga junto aos outros sobreviventes. Porém, quando finalmente alcançaram a saída após inúmeros sacrifícios, o que os aguardava não era liberdade, mas um cão de guarda ainda mais poderoso bloqueando o caminho. O homem abriu um sorriso distorcido, com sede de sangue estampada no rosto, declarando que aquele lugar seria o túmulo deles. O grupo não esperava esse desfecho, mas não pretendia morrer sem lutar e rapidamente traçou uma estratégia. Os armados ficaram na linha de frente, enquanto Bai Xian dava suporte na retaguarda. O homem achava que eles não passavam de um bando de tolos presunçosos, alvos perfeitos para serem eliminados de uma vez. A batalha foi extremamente brutal. Todos morreram. No final, Bai Xian estrangulou o homem até a morte. Bai Xian chorou amargamente. Mas, no instante seguinte, algo estranho aconteceu. Sombras negras saíram dos corpos dos companheiros mortos. Cada uma carregava ódio e ressentimento profundos. Foi assim que ele escapou do laboratório de pesquisa. Num piscar de olhos, 10 anos se passaram. Durante esses 10 anos, Bai Xian não parou de matar. Para vingar aqueles que amava, ele ceifou vida após vida. Os agentes de segurança ficaram em choque, os canos das armas fumegando, enquanto um deputado tentava fugir no meio do caos. Mas Bai Xian jamais o deixaria escapar. Ainda assim, essa vingança sem fim começou a cansá-lo. Todos o pressionavam a continuar se vingando. Ele estava à beira do colapso. Por quanto tempo ainda teria de viver assim? Teria que viver desse jeito até morrer? Nesse momento, uma janela do sistema surgiu, algo que ele esperava havia mais de 10 anos. Aviso do sistema Missão Especial, correção de falha. Eliminar o diretor-chefe do projeto Transcendente. Recompensa, uma chance de retornar ao mundo original. Bai Xian encarou a missão, incrédulo. Finalmente, surgiu a oportunidade de escapar dali. A cena muda. Um homem loiro ajoelha-se no chão e grita: "Por que está fazendo isso?" Faltava só um passo para desfrutar da glória. Por quê? Ele era o diretor-chefe do projeto Transcendente. Seus guarda-costas já estavam espalhados pelo chão. O homem de cabelos brancos mais próximo agarrou seu colarinho. "Você pergunta por quê? Não me diga que realmente não sabe." O loiro afastou sua mão com um tapa. "Cale a boca. Cobaia número 81. Não vou falar com lixo como você."
Senhor Bai Xian, com um corpo mortal você alcançou a transcendência. Você é um verdadeiro super-humano. Você é a criação mais perfeita do projeto transcendente. O que quer que deseje, eu lhe entregarei. Você é totalmente diferente daqueles tolos. Uma fina névoa branca surgiu na palma da mão de Bai Xian, ele não precisava daquilo. O loiro entrou em pânico. Espere. Espere. Não é só aquele idiota. Acha que me matar vai acabar com tudo? A organização jamais poupa quem ousa se opor a ela. Não só você, sua família, parentes, colegas de trabalho, todos serão destruídos. Bai Xian viera exatamente para matá-lo. Aquelas ameaças não significavam nada. O homem de cabelo branco resmungou, irritado por ter sido respingado de sangue. Ele ainda tinha perguntas, mas Bai Xian já havia matado o loiro. Sem perceber, Bai Xian não ouviu uma palavra sequer. Seus olhos estavam presos à janela do sistema. Aviso do sistema, missão especial, correção de falha concluída. Todas as missões especiais finalizadas. Recompensa acordada será entregue. Retornar ao mundo original? Com os dedos trêmulos, Bai Xian se aproximou do sim. Finalmente, poderia se libertar. Mas então inúmeras vozes ecoaram ao mesmo tempo: Liu Xian, para onde você vai? Você se esqueceu de nós? Aqueles que ainda restam. Por favor, vá matá-los. Vingança, vingança. Vingança. Faça uma vingança cruel. Bai Xian sentia que já havia feito o suficiente. Ele estava exausto. Nesse instante, o homem de cabelos brancos bateu em seu ombro. Ei! Bai Xian! Em que mundo você está? Bai Xian disse, sorrindo, eu vou voltar para o meu mundo original. O homem de cabelos brancos ficou completamente confuso. Mundo original? Do que você está falando? Você não pertence a este lugar desde o começo? Ajude-me a encontrar os outros, e peça desculpas por mim. No fim, ele ainda tocou em sim. Quando abriu os olhos novamente, percebeu que estava deitado de lado na cama. Era o seu quarto. Ele não esperava realmente ter voltado. Ao olhar o celular, viu que era o mesmo dia em que havia sido puxado para o jogo. Ou seja, enquanto 10 anos se passaram lá, aqui o tempo não avançou nem um pouco. No espelho, não havia cicatrizes nem músculos extras, como se tudo tivesse sido apenas um sonho. Mas as imagens em sua mente eram assustadoramente reais. O desespero de Xiuya, as ameaças do diretor, aquilo não podia ser sonho. Se fosse um sonho, as sensações e memórias não seriam tão nítidas. Os 10 anos vividos lá foram, sem dúvida, reais. Nesse momento, o celular tocou. O identificador mostrava-se, Zennayan. O nome lhe soava estranhamente familiar. Do outro lado veio um grito. Ei! Bai Xian! Por que você não responde? Não me diga que esqueceu do nosso encontro. Encontro? Claro! Não combinamos de nos ver hoje à noite? Vou te mandar o endereço, venha logo. Estou desligando. Só então Bai Xian se lembrou. Ela era sua colega mais próxima do mesmo curso e também a principal responsável por tê-lo convencido a jogar Reverse Planet. Se ela não tivesse insistido tanto, ele nunca teria jogado. Ele até suspeitou que Zennayan soubesse de tudo e tivesse feito de propósito, mas logo descartou essa ideia. Por enquanto, era melhor encontrá-la primeiro. Afinal, ele tinha acabado de voltar. Assim que entrou, Zennayan acenou animada. Aqui! Aqui! Bai Xian, quanto tempo? Primeira vez que a gente se vê depois das férias, né? Quer beber? Bai Xian disse que o tempo não estava bom hoje e recusou. A verdadeira razão era simples, no estado em que estava, se ficasse bêbado, nem sabia do que seria capaz. Ele não se atrevia. O que foi isso? Então vamos só comer. A barriga de porco chiando na grelha já parecia um luxo para eles. Então Zennayan perguntou, e aí, você jogou Reverse Planet? Não disse que pelo menos faria o tutorial?
Ela realmente escolheu o assunto errado. Ele mal tinha criado o personagem e assistido a cena inicial quando foi puxado para dentro. Mas ela só ouviu cena inicial e reclamou. Qual é, Bai-Yu-Xian, isso não é praticamente a mesma coisa que não jogar? Ao ouvir isso, Bai-Yu-Xian quase perdeu a paciência. Não jogar? Pensando bem, foi por causa de quem que eu vivi 10 anos no inferno? Se não fosse por você, eu estava cheio de expectativa. E você não tinha prometido ir à minha live como convidado fixo? Você já foi top do ranking da arena, lembra? Um streamer pequeno como eu, se você mostrar um pouco dessas habilidades, com certeza vai estourar. Bai-Yu-Xian ficou atônito. Streamer? Ela realmente tinha falado em fazer transmissões de jogos. Só então ele entendeu por que Zenai insistia tanto para jogarem juntos. Mesmo assim, ele não se lembrava de ter concordado com isso. Você não disse que pelo menos apareceria uma vez? Só naquele momento ele sentiu, de verdade, que tinha voltado. Ao chegar em casa, Bai-Yu-Xian foi direto pesquisar na internet. A desenvolvedora de Reverse Planet ficava em Silicon Valley, São Francisco, nos Estados Unidos. Logo depois, suspirou. Mesmo que encontrasse a sede, o que poderia fazer? Dizer que foi transportado para outro mundo por causa de um jogo só faria com que o chamassem de louco. Pior ainda, se tudo isso realmente tivesse ligação com eles, não seria como entrar direto na boca do tigre? Provocá-lo e sem pensar poderia trazer uma retaliação inimaginável. Ele já nem sabia mais o que estava fazendo. Tendo escapado daquele inferno, por que continuar investigando? Talvez o melhor fosse esquecer tudo o que aconteceu lá. Afinal, este era o seu mundo original. A partir daquele dia, Bai-Yu-Xian voltou à rotina normal, indo e voltando da escola. Tentando, com esforço, levar uma vida comum. Como estudante, ele deveria aproveitar a vida no campus. Mas será que ele realmente tinha voltado? Essa vida era mesmo a sua realidade? O que ele não esperava era ter trazido eles junto. Ao se virar, viu os colegas estudando em silêncio, como sempre. No segundo seguinte, porém, todos se transformaram em sombras negras. Algo começou a sair do lugar. As vozes ecoaram novamente em sua mente. Vingue-os, vingança, uma vingança cruel. Este não é o seu lugar, vá matar aqueles caras. Bai-Yu-Xian saiu correndo da sala. Os colegas não faziam ideia do que tinha dado nele. Em seguida, uma mão pousou em seu ombro. Bai-Yu-Xian? Você está bem? Assustado, ele reagiu por reflexo e agarrou aquela mão, puxando-a para frente. A outra mão lançou um soco em seguida, como se estivesse enfrentando um monstro. O colega ficou em choque. O que você está fazendo? A pergunta o trouxe de volta à realidade. Ele recuou às pressas. Dê desculpa. Seu comportamento estranho fez os outros perceberem que algo estava errado, um medo estampado em seus rostos. Naquele momento, ele só queria ficar sozinho. Mas as vozes voltaram a sussurrar. Yu-Xian, já chega, volte. Yu-Xian, você se esqueceu de nós? Você precisa nos vingar. Nesse momento, Zenai apareceu de repente ao seu lado. Yu-Xian, olha essa sua cara. Você anda tão abatido. Está tudo bem? Bai-Yu-Xian não quis preocupá-la e insistiu que não era nada. Percebendo que ele não queria falar, Zenai não forçou. Se você diz, mas se acontecer qualquer coisa, fala comigo. A sua irmã Zonaki vai te ajudar. Ao ouvir isso, ele se sentiu aliviado. Por enquanto, vou entrar, fui eu quem trouxe esses espíritos. Se tudo isso só acabasse quando eles estivessem satisfeitos, então ele teria que tentar cumprir. Ele encarou a cápsula de jogo à sua frente. Em seguida, deitou-se nela sem hesitar. Ele sabia que, se continuasse assim, não haveria mais diferença entre este mundo e o outro. Voltar, desta vez, vou encerrar tudo de verdade. Logo depois, uma voz mecânica soou. Bem-vindo ao Reverse Planet. Bai-Yu-Xian reconheceu de imediato, era a sala de espera do laboratório. Ele havia entrado direto no jogo?
Afinal, a versão dele no outro mundo jamais poderia retornar ao laboratório. Ele não conseguia entender. Por que não podia voltar àquele mundo? Ele tinha finalmente tomado a decisão de retornar àquele inferno. Ou será que faltava alguma condição? Nesse instante, uma janela surgiu. Confirmar a aparência atual do personagem? Ele pensou que talvez fosse preciso concluir o tutorial. Quem sabe, ao final dele, pudesse voltar. Ele ajustou a assistência de combate para 0. Afinal, no outro mundo, mesmo sem assistência, ele esmagava tudo. Em seguida, veio a escolha do primeiro elemento central de habilidade. Aqui, as habilidades podiam ser redefinidas a qualquer momento. Em Reverse Planet, o sistema funciona a partir de um elemento central, reforçado por vários subelementos, formando o design do personagem. A combinação completa entre elemento central e subelementos é chamada de build. Como o sistema é extremamente complexo, até existem especialistas profissionais dedicados apenas ao estudo de builds. E foi justamente essa escolha do elemento central que lhe rendeu o título de super-humano. Logo depois, um anúncio ecoou. Cobaia número 48. Então, o jogo não mostrava o processo anterior ao despertar. Ele achou isso compreensível, afinal, ninguém gostaria de reviver aquilo num jogo, a menos que tivesse tendências masoquistas. Com isso, decidiu avançar para dar uma olhada. Assim que entrou na sala, ele se assustou, o mesmo virando cinzas, ele reconheceria Ed Nell. Uma máquina de matar criada para conter o projeto transcendente e suprimir a vingança dos despertos, além de ser a verdadeira responsável pela morte de inúmeros experimentos humanos. Missão de Tutorial 01, eliminar Ed Nell. Utilize as habilidades já manifestadas para enfrentar Ed Nell. Pelo seu design, parecia ser apenas uma versão inicial. Memórias insuportáveis voltaram à tona. Irmão Yushian, me salva. O número de cobaias que ele matou com as próprias mãos era incontável. Ed Nell se teleportou e avançou diretamente contra Bai Yushian. Bai Yushian girou o pulso. Não importava se era aqui ou lá, no fundo, era tudo a mesma coisa. Os pesquisadores continuavam iguais, sempre fazendo coisas que davam nojo. Ele inclinou a cabeça e desviou facilmente do soco de Ed Nell. O ataque veio em ondas contínuas. A ordem de Ed Nell era clara: eliminar qualquer um que entrasse naquela sala. Ainda assim, por mais que atacasse, Bai Yushian se esquivava sem esforço. Aproveitando uma brecha, Bai Yushian desferiu um golpe de palma no peito dele. A versão final até usa habilidades, essa sim dá trabalho. Mas desse jeito, você não passa de um protótipo antigo. O golpe o despedaçou completamente. Experimento encerrado. O nível demonstrado por Bai Yushian já estava muito além do de cobaias comuns. Missão concluída, Ed Nell eliminado. Bai Yushian mal podia esperar para iniciar o próximo experimento. Nesse instante, um alarme estridente soou. Atenção a todas as vítimas inocentes presas no laboratório, façam o máximo esforço e fujam imediatamente. Então o governo interveio. A mulher não conseguia entender por que agentes do governo estariam ali. E aquela voz parecia familiar para Bai Yushian. Missão de Tutorial 02, fugir do laboratório. Encontre uma forma de sair do laboratório e alcançar a área externa. No instante seguinte, uma explosão soou acima de sua cabeça. Bai Yushian percebeu que precisava sair dali primeiro e disparou em corrida. Quando as explosões cessaram, o corredor estava em ruínas, cheio de restos de Ed Nell. Ele olhou para um homem encostado na parede e reconheceu o símbolo da Agência de Administração Interdimensional. Então não era um inimigo. Você também é uma vítima, certo? Se chegou até aqui, é porque quer fugir. Talvez eu consiga te ajudar. Dito isso, o homem abriu algo parecido com um arsenal. Escolha qualquer uma dessas armas e leve com você. E isto, quando sair, use para enviar um sinal de rádio. O pessoal da agência virá te buscar. Assim que terminou de falar, ele morreu. Bai Yushian se agachou, pensativo. Suspeitava que aquilo fosse apenas uma cena exigida pelo roteiro do jogo.
O que ele não percebeu foi que outra Ednel já havia surgido atrás dele. No fim, ele escolheu uma foice com uma corrente de metal. Seu humor estava péssimo, ele não entendia o que estava acontecendo de verdade. Ao mesmo tempo, uma streamer chamada Jiansu Lee entrou no jogo, dizendo de forma arrogante: "Eu não acredito que vim jogar Reverse Planet, esse jogo nacional. O orgulho da minha alma de jogadora de nicho está chorando." O chat ficou animado, pelo menos ela sabe que é nicho. Não foi você que escolheu um jogo mainstream? Essa é a reação a uma obra-prima nacional? Não entendo. Quem te obrigou a jogar Replana como punição na live? Jiansu Lee ficou irritada. Ei, essa punição não fui eu que decidi, foram vocês. Mas já que combinamos, eu vou cumprir. Afinal, eu mimo meus espectadores, sou uma mulher que nunca quebra promessas. O chat rebateu sem dó: quantas vezes você já prometeu jogar um jogo realmente popular? Da última vez também disse que era mainstream e puxou outro nicho. Mas pega leve, se não for ela, quem vai transmitir esses jogos de nicho pra gente? Jiansu Lee mostrou profissionalismo, mantendo a calma e conduzindo o ritmo. Então vamos lá, vou cumprir a punição por falhar no desafio de zerar e dar uma olhada em Repline. Os espectadores não eram bobos, sabiam que ela estava mudando de assunto. Jogadores iniciantes precisam seguir o processo. Ela manteve a aparência original e escolheu uma habilidade de fogo bem chamativa. Por fim, veio a configuração do percentual de assistência de combate. Ela explicou com cuidado: a assistência de combate é um sistema que ajuda em tudo: correção de postura, auxílio de movimentos e ajuste no uso das habilidades. Quanto maior o percentual, maior a ajuda, e isso pode ser configurado livremente. O chat começou a dar ideias horríveis. Isso tem que ser 0%. Tutorial sem assistência, bora. 0%, vai. Ué, ficou com medo? Mãe, quando eu crescer quero jogar sem assistência. Mas Jiansu Lee não era boba. Ela parou para pensar. Será que dá mesmo para passar o tutorial sem assistência? Ela já tinha pesquisado antes, no mundo todo, a porcentagem de jogadores que escolhem jogar sem assistência é praticamente zero. Mesmo tendo boa execução por jogar títulos de nicho, diziam que sem assistência parecia controlar uma terceira mão que não existe. Para ela, isso não dava certo. Esses fãs só querem me ver passar vergonha. Ela começou a fazer charme. Gente, vamos combinar, sem assistência já é demais. No instante seguinte, surgiu a missão: concluir o tutorial sem assistência. Recompensa: 500,000 won. A expressão dela mudou na hora. Os olhos viraram cifrões e ela falou, contra a própria consciência: só encarando o desafio é que alguém vira streamer de verdade. O chat caiu na risada. Mudou de discurso assim que apareceu a missão. Que virada de atitude! Jiansu Lee, o espírito morto-vivo do capitalismo. Cheia de energia, Jiansu Lee anunciou: até concluir o tutorial, vou jogar inteiramente sem assistência. O arrependimento veio rápido. Gente, isso é mesmo uma boa ideia? Ela foi eliminada instantaneamente por Ednel. De tão frustrada, começou a chorar. Não tem explicação nenhuma. Já te jogam para lutar e ainda com ataque surpresa. Alguns espectadores tentaram consolar. Aguentar 2 minutos já é muito bom. Tem muito jogador profissional que perde para isso. Modo sem assistência, só com um elemento central, enfrentando o Ednel, é óbvio que é difícil. Outros disseram: essa missão nem foi feita para você vencer. Mesmo assim, Jiansu Lee não desanimou. Eu já peguei o rádio e as armas. Se eu conseguir fugir, já não serve? Nesse momento, ela também recebeu a missão de tutorial: fugir do laboratório. O sistema iniciou o pareamento automático de equipe, recomendando um grupo de 4 jogadores. Isso lhe deu esperança. Formar equipe é ótimo. Passar junto com os companheiros ainda conta como missão concluída. O chat começou a comentar: isso não é só ser carregada? Haha, pegar carona é válido. Se soubessem como esse tutorial faz o pareamento, não falariam isso.
De qualquer forma, nem vai achar gente. Boa sorte. As últimas mensagens pareceram proféticas. O sistema exibiu falha no pareamento. Jiansu Lee ficou sem reação. Como assim não encontra ninguém? Reverse Planet é um jogo nacional, deveria ter muita gente jogando. Mensagem do sistema, expandindo a busca por equipe. Missões em andamento também serão incluídas no pareamento. Viu? Eu avisei que não dava. Mas por quê? Alguém explicou. O pareamento só junta jogadores com o mesmo percentual de assistência de combate. Quem é louco de passar o tutorial sem assistência? Espera, então qualquer aliado pareado também estaria sem assistência? Então é um time inteiro sem assistência. Isso não é ser carregada, é ter que carregar. Se um time sem assistência passar disso, eu admito. Jiansu Lee já pensava em cancelar a missão. Então aconteceu um milagre, pareamento concluído com sucesso. Ela gritou e começou a apertar cancelar desesperadamente, mas já era tarde. Entrando em um tutorial em andamento, fugir do laboratório. Acabou tudo. Assim que chegou à área da missão, ficou chocada. Ednels estavam espalhados pelo chão, por todos os lados. Ela achou até que estivesse vendo coisas. Gente, isso aqui não parece brincadeira. O chat entrou em colapso. O que está acontecendo? Isso é real? Um time sem assistência fez isso? Isso é loucura. Será que é jogador profissional em conta secundária? O mais assustador foi, eles não foram derrotados com armas de fogo. No modo sem assistência, nem armas existem e mesmo assim acabaram com tantos Ednels. Jiansu Lee ficou radiante. Isso é vitória grátis total. Preciso achar esse monstro agora. Nesse momento, Bayushi eliminou mais alguns Ednels. De repente, seus olhos se voltaram para uma direção específica. Era Jiansu Lee, se aproximando furtivamente. É então, a pessoa aqui. Antes que terminasse a frase, uma lâmina ensanguentada surgiu diante de seu rosto. Jiansu Lee ficou paralisada de medo. A lâmina estava a apenas 0,01 centímetros dela. No segundo seguinte, ela recuou em pânico. Socorro! Ao confirmar que ela não era inimiga, Bayushi recolheu a arma. Desculpa. Erro meu. Ele se virou para ir embora. Espera. A gente foi pareado no mesmo time, né? Se der, podemos seguir juntos? Sem esperar resposta, Jiansu Lee o acompanhou. Meu nome é Jiansu Lee, sou streamer solo na internet. E estou ao vivo agora, se importa de aparecer? Ativei o modo de proteção, então seu rosto vai ficar oculto. Bayushi parou de repente. Jiansu Lee se assustou, achando que ele tinha ficado irritado. Mas alguém havia surgido. É uma cobaia que escapou. Matem ele, não precisa capturar vivo. O som de tiros ecoou. Rat-tat-tat. Jiansu Lee se agachou, cobrindo a cabeça. Isso ainda é tutorial. Por que a dificuldade é tão absurda? O que veio a seguir foi uma cena que ela jamais esqueceria. Bayushi desviava das balas, com uma velocidade e movimentação quase irreais. A foice concorrente em suas mãos liberava um poder aterrador. Um homem com metralhadora não conseguia vencer alguém com arma branca, algo totalmente fora do bom senso. O chat entrou em frenesi. Que monstro é esse? Essa arma de corrente é absurda. Jiansu Lee nem se importou em parecer boba e perguntou com sinceridade, escondida ao lado, eu não entendo muito de Reverse Planet, mas isso não é totalmente fora da lógica? Como alguém usa uma arma dessas sem assistência? Isso não faz o menor sentido. O que eu estou vendo agora? Alguém sabe que habilidade aquele cara está usando? Agora há pouco era vermelho, e de repente ficou branco. Pelo movimento da corrente, é vento? Não, se fosse vento, seria bem mais evidente. Telecinese também não parece. Não sei o que é, mas se eu encontrasse alguém assim no PVP, tenho certeza de que seria massacrado.
Existe apenas um elemento central que aumenta o físico mudando a cor dos olhos: existência perfeita. Existência perfeita? Jian Suli ficou surpresa. Não é aquele que impede o uso de habilidades e por isso todo mundo diz para nunca escolher? Por isso mesmo que ninguém entende. Existência perfeita é um dos principais elementos centrais de Reverse Planet. Ele aumenta drasticamente os atributos físicos e a resistência a habilidades, mas em troca bloqueia totalmente o uso de qualquer habilidade. Por causa desse efeito negativo, os jogadores o tratam como um elemento lendário, de lixo. Nos fóruns de Reverse Team, Existência Perfeita ocupa há anos o primeiro lugar na lista de elementos para bloquear. Sério, por que criaram um lixo desses? Não poder usar habilidade já diz tudo. Se alguém do time escolher isso, sai na hora. GG. Jian Suli achou que fazia sentido. Realmente, isso é estranho demais. Num jogo focado em habilidades, escolher uma build que não pode usar nenhuma. Outros completaram: jogo Reverse Planet há anos e nunca vi alguém escolher Existência Perfeita de verdade. Alguns tentaram por curiosidade e acabaram deletando a conta aos gritos. Além disso, Existência Perfeita tem outra característica clara: os olhos ficam brancos. No modo sem assistência, focar só nos atributos físicos talvez seja até uma vantagem. Faz sentido. Sem assistência é difícil usar habilidades, então abandonar isso e investir tudo no físico também é uma estratégia. Mesmo assim, ela não entendia. O Bai Yuxi ainda deve ser nível 1. Como ele consegue fazer movimentos desses? Quem é esse cara afinal? Ela nunca tinha visto um homem tão brutal matando tudo apenas com uma arma de corrente. Parecia a própria encarnação da morte. Mas os espíritos não estavam satisfeitos. E o Xian ainda não é suficiente. Seja mais cruel na vingança. Isso não basta. Nesse momento, um sobrevivente apareceu sorrateiramente. O cano da arma já estava apontado para ele. Vendo Bai Yuxi em perigo, Jian Suli avançou e puxou o gatilho. Piu, piu, piu. 3 tiros interromperam a emboscada. O atacante tremeu de raiva. Um erro fatal depois de tanto planejamento. Jian Suli, caída no chão, ainda deu mais um tiro. O atacante caiu na hora. Jian Suli ainda fez pose, soprando o cano da arma de forma clássica. O chat virou fã instantaneamente. Caramba, isso foi lindo. A mira dela é muito boa. Normal, e quem joga game de nicho tem que ter boa pontaria. Quem não sabe vai achar que foi tudo ela. Que os tia ler fora. Jian Suli virou para Bai Yuxi. E aí? Ajudei um pouco, né? Pura provocação. Nesse instante, uma lembrança surgiu na mente de Bai Yuxi. Eu sou forte mesmo, Yuxi. Uma garota correu em sua direção. O chat enlouqueceu. Gente, quem é ela? Não é a Xiuya? Então a voz de Jian Suli o trouxe de volta. É, senhor motorista. O apelido fez Bai Yuxi travar. Que tipo de nome era esse? Vê, você não ficou bravo, né? Eu sei que foi tudo você. Eu só dei uma ajudinha. Você ajudou, sim. O chat voltou a ferver. Esse senhor motorista é bom demais. Até carrega quem rouba kill lenda. Não dá pra ver o rosto por causa da privacidade, mas parece bonito. E essa voz, bem suave, mesmo sabendo que é alterada. Vendo como Bai Yuxi era tranquilo, Jian Suli se animou. Sério? Então podemos fazer o tutorial juntos? Vou me esforçar ao máximo. Bai Yuxi aceitou prontamente. É então, senhor motorista. Bai Yuxi não aguentou mais. Pode me chamar de Bai Yuxi. Ponto certo, senhor Yuxi. Ela achou que fosse o nome verdadeiro, algo assim não deveria dar para ocultar. Mesmo assim, perguntou o que não saía da cabeça. Se eu perguntar e isso não for falta de educação, o seu elemento central inicial era Existência Perfeita, Bai Yuxi confirmou sem hesitar. Não havia motivo para esconder. O chat entrou em ebulição. Isso funciona mesmo? Existência Perfeita?
Esse elemento precisa ser reavaliado. Reavaliar nada, continua lixo. Pois é, gente normal consegue usar isso como senhor motorista? Jiansu Li estava incrédula, e também invejosa. Nossa, sem habilidades, como você desvia de balas? Que jogos você costuma jogar? Nenhum em especial. Ele parou de repente e pontuou que foi a 2 Ednels a cerca de 20 metros à frente. 20 metros? Jiansu Li não entendia. Ele não tinha habilidades de percepção à distância, como podia saber número e posição assim? Não fazia sentido algum. Bai Yuxian disse para ela não se preocupar e apenas segui-lo. Não, será que é verdade? Quando 2 Ednels realmente apareceram, Jiansu Li se chocou. Bai Yuxian falou pensativo. Pensando bem, eu gostava bastante de um jogo chamado Arena das Feras. Jiansu Li ficou sem palavras. Cara, isso não importa agora, tem perigo na frente, para. Antes que terminasse, Bai Yuxian já tinha se teleportado para a frente da Ednel, chutando-a para longe com força absurda. Um único golpe a transformou em sucata. Na época em que jogava com mais afinco, ele até entrou no ranking. Ele cerrou o punho novamente. Um soco atingiu a outra Ednel, e o impacto foi tão forte que até o espaço pareceu tremer. A live enlouqueceu. Isso é loucura, acabou com Ednel assim? E ainda por cima sem assistência. Esse é o nível de um veterano da Arena das Feras. Agora tudo faz sentido. Jiansu Li ainda não conseguia entender. Jogadores da Arena das Feras são mesmo tão fortes assim? Nossa, nem sabem o que é um pro da Arena das Feras. Dá pra ver como esse pessoal casual é. Pra falar a verdade, eu também não sei. Hehe, é tão forte assim? Quem entendia do assunto logo explicou. Não sei como está hoje, mas antigamente, virar pro da Arena das Feras significava ser recrutado por equipes profissionais na hora. Foi assim que o Battler virou jogador profissional. Jiansu Li conhecia o nome. Battler? Não é o mais famoso do cenário profissional de Reverse Planet? Se ele veio da Arena das Feras, será que já enfrentou o Battler? Fico curiosa, como seria um PVP entre o senhor motorista e o Battler? Depois de eliminar 2 Ednels, Bai Yuxian seguiu em frente sem hesitar. Logo, chegaram à saída do laboratório. Uma voz alta ecoou à frente. Vocês têm coragem de chegar até aqui. Pena que este lugar vai virar o túmulo de vocês. Era um velho conhecido de Bai Yuxian, o capitão da segurança, o boss do tutorial. A arrogância era a mesma. Não se preocupem. Logo vão encontrar os companheiros que partiram antes. Ao vê-lo, Bai Yuxian soube que o tutorial terminava ali. Mas, no instante seguinte, algo inacreditável surgiu. Inúmeros mortos-vivos rastejavam atrás do capitão, sem que ele percebesse. Todos com expressões famintas. O capitão iniciou o ataque. Vocês não sairão daqui vivos! Jiansu Li disparou sem parar. Todas as balas foram bloqueadas pelo escudo do capitão. Ué, escudo de partículas não é coisa só de despertos? Reclamou Jiansu Li. O chat respondeu rápido. O capitão também é um desperto. Sendo boss do tutorial, esse nível é normal. Querer passar só na base da arma é ingenuidade. Vendo que não dava, Jiansu Li recuou. Senhor Yuxian, vou dar suporte de fogo daqui. O chat zombou sem piedade. Viu que não dava, já chamou o motorista. Modo carona ativado. Mesmo que seja só um jogo, se isso der a vocês um pouco de satisfação. Bai Yuxian lançou um soco. O escudo de partículas, que nem balas deformavam, afundou. O capitão da segurança foi arremessado para trás, caindo com força em meio à poeira. Jiansu Li ficou sem reação. Que tipo de monstro é esse? Ele nem atirou como o escudo de partículas do capitão quebrou sozinho. Bug? O capitão da segurança nunca tinha passado por algo assim. Seu inseto, sua forma mudou o corpo de aço ativado. O que é essa skin? É a habilidade dele, sim. O poder desperto dele é corpo de aço. Ele saltou em direção a Bai Yuxian.
Vou te despedaçar! Os espectadores atentos notaram na hora. O chão afundou, esse corpo de aço deve pesar pelo menos 1 tonelada. Um golpe e já era. Bai Yuxian desviou com facilidade do golpe mortal. Errando repetidamente, o capitão rugiu, até quando acha que vai conseguir desviar. No instante seguinte, um dos braços virou uma broca girando em alta velocidade. As paredes se estilhaçaram por onde passou. Bai Yuxian fechou o punho, ele não ia ficar só esquivando. O chat prendeu a respiração. Um golpe desses é morte certa. Mesmo com assistência ligada é difícil desviar. Suporte de fogo? Piada. Num piscar de olhos, o soco de Bai Yuxian varreu a armadura de aço e quebrou o visor do capitão. O capitão caiu de joelhos, torcendo. O corpo de aço começou a se desfazer. Bai Yuxian disse friamente, não desative. Você não pode morrer tão fácil. Os mortos-vivos urravam em sua mente. Mate-o, rasgue-o, pior do que fomos tratados. O capitão estava apavorado. Você, como um experimento, pode ter esse poder? Bai Yuxian o encarou de cima. Graças a vocês. Jian Suli já era apenas espectadora. Capitão da segurança eliminado. Ah, o que foi isso que acabamos de ver, insano? Isso sim é o senhor motorista. E lembrando, tudo em modo sem assistência. Além disso, o jeito que ele luta é experiente demais. Será que? De qualquer forma, o boss do tutorial finalmente caiu. Restava apenas sair do laboratório. Essa carona foi boa demais. Mas por que justo agora o senhor motorista estava aqui? O último comentário claramente queria ver Jian Suli passar vergonha. Jian Suli respirou fundo. Então, vamos, senhor Yuxian. Assim que Bai Yuxian saiu, os mortos-vivos se agarraram ao corpo do capitão, como se o arrastassem direto para o inferno. Ao sair do laboratório, Jian Suli suspirou aliviada. Ufa, finalmente escapamos. Tutorial Fugir do laboratório concluído. Subiu de nível. Ganhou 1 ponto de habilidade. Senhor Yuxian, vai continuar a missão principal hoje? Não. Vou parar por aqui. Ele não se deixou levar pelo charme de Jian Suli. Com a live chegando ao fim, o chat aproveitou para zoar Jian Suli, chamando-a de sem vergonha, a maior freerider do ano, outros dizendo que foi divertido e alguns chegando tarde demais. A conclusão do tutorial sem assistência foi confirmada. Por hoje é isso, até amanhã. Vendo Bai Yuxian ainda ali, Jian Suli perguntou de repente, você toparia aparecer regularmente na minha live, fazer a história principal de Reverse Planet, talvez um pouco de PVP? Ela completou animada, a agenda fica como você quiser, e eu pago bem. Bai Yuxian recusou na hora. Jian Suli ficou um pouco abatida, mas sugeriu, então, pelo menos me adiciona como amiga? Ela encerrou a live. Foi muito divertido jogar juntos hoje. Espero que você se divirta em Reverse Planet. O tutorial terminou de vez, deixando Bai Yuxian sozinho ali. O que ele esperava não aconteceu porque ainda não conseguia voltar, ele não fazia ideia do impacto que aquela jogatina teria no futuro. No fórum de Reverse Planet, surgiu discretamente um vídeo análise técnica, sem assistência, sem armas, porque isso não é hack, e por que chamam Bai Yuxian de apelão. Logo depois, veio uma mensagem ainda mais explosiva, espectador anônimo número 62 do 3000000. Como é a sensação de voltar à realidade? Na manhã seguinte, na desenvolvedora Planet Arf, filial Smida. Por causa de um único usuário, eles agora enfrentavam uma situação sem precedentes. O vídeo mostrava repetidamente Bai Yuxian espancando o boss do tutorial. Não importava quantas vezes fosse visto, sem assistência, sem arma alguma, e mesmo assim o capitão da segurança foi destruído. Nas comunidades online, o veredito parecia unânime, só podia ser hack. Os usuários lotaram os murais internos da empresa, exigindo uma explicação. O gerente regional estava com dor de cabeça. Tem certeza de que isso não é trapaça? O técnico loiro respondeu sem hesitar. Tenho. Por precaução, revisaram todos os dados desde a criação do personagem, nenhum sinal de modificação externa. Para falar a verdade, já vi hack de tudo quanto é tipo.
atravessar paredes, correr pelo mapa inteiro. Ficar invisível. Mas movimentos assim? Nunca vi. Não faz sentido, nem hack consegue copiar isso. Havia um tom claro de inveja. Se não for hack, então esse cara é um louco. Claro, ainda existe uma chance mínima, um tipo novo de hack que não conhecemos. O gerente concordou. De qualquer forma, precisamos verificar a fundo. Enquanto isso, numa loja de bebidas geladas, Bai Yuxian estava em um encontro com Jung Nayon. Então, a comunidade virou um caos por minha causa? Bai Yuxian perguntou, incrédulo. Virou sim. Está tudo uma bagunça. Até surgiram desafios sem assistência entre os jogadores. No fórum, já te rotularam direto, sem hack, impossível, como todo mundo falhou, a opinião pública te marcou como apelão. Você tem ideia do choque que eu tive quando vi aquele vídeo pela primeira vez? Você falou seu nome real. Bai Yuxian não conseguia entender. A live estava com proteção de dados pessoais e ele usava máscara, ela não deveria reconhecê-lo. Foi você que disse seu nome? E além disso, eu já vi você lutar antes. Pra falar a verdade, eu sabia que você era forte, mas não nesse nível. Para quem não te conhece, isso parece hack mesmo. Então é por isso que houve aquele contato. Contato? Que contato? A filial coreana da Planet entrou em contato. Querem verificar se você usa trapaça. Nesse momento, Jian Suli mandou uma mensagem. Bai Yuxian suspirou e explicou: foi passado pelo streamer. Jung Nayon virou espectadora curiosa na hora. A empresa indo checar hack pessoalmente? Isso é agro no máximo. E aí, vai aceitar? Bai Yuxian queria aceitar, sim. Mesmo sendo só a filial Smida, era a única chance de chegar perto dos desenvolvedores. Se chamasse alguém de alto nível, talvez descobrisse algo sobre aquele mundo. Eu disse que ia pensar, mas decidi tentar. Nayon ficou ainda mais empolgada. Sério? Pensamento certíssimo. Se vai continuar jogando Reverse Planet, melhor esclarecer tudo antes. Ser chamado de hacker o tempo todo estraga o clima. Eu não ligo muito. Não liga? E outra, alguém vai te reconhecer? Você nem mostrou o rosto. Bai Yuxian ainda tinha um restinho de esperança. Nayon acabou com ela na hora. Não. Mesmo mudando o nome, seu jeito de lutar é único demais. Um estilo quase sem usar habilidades, nem no cenário profissional existe alguém assim. Ultimamente, até jogadores profissionais tentando se esconder acabam expostos pelos próprios hábitos. A internet enxerga tudo. Hulk também não escapou. Pequenos costumes que nem ele percebia entregaram tudo. Verdade. Ainda bem que você aceitou. Senão aquela streamer ia apanhar feio nos comentários. Bai Yuxian não entendia, ele era ele. Jian Suli era Jian Suli. Bobo. Para quem já está gritando sobre hack, isso faz diferença. No começo vão xingar você, mas logo o alvo muda para ela. Bai Yuxian percebeu o quão assustadora a internet podia ser. Ele respondeu Jian Suli, aceitando a verificação. Jian Suli olhou para o celular, surpresa demais para reagir. Deu certo, deu certo. Com esse hype, a audiência ia explodir. O recorde anterior dela era 8.584 espectadores. Ela começou a rir baixinho. Prepare-se para se assustar. Isso vai ser algo nunca visto na história de Reverse Planet. Jian Suli publicou imediatamente um aviso anunciando uma live de esclarecimento sobre hack. Olá, pessoal. Este é provavelmente o nome mais comentado do momento, Sr. Bai Yuxian. Vamos esclarecer ao vivo a polêmica sobre trapaça. 4 dias depois, Bai Yuxian entrou no jogo novamente. Jian Suli foi recebê-lo na hora. Yuxian, esses dias foram difíceis para mim. Sinto que tudo isso aconteceu por minha causa. Me desculpa mesmo. Tudo bem. Eu não ligo tanto. Mas me diz, Suli, você desconfia de mim? Ela pareceu surpresa. Bom, eu vi seus movimentos pessoalmente naquele dia. E, para ser sincera, as provas de hack que o pessoal cita são bem fracas. E o mais importante, aquele olhar seu parecia de um assassino em série. Nem passou pela minha cabeça que fosse trapaça. Ela se apressou, que quer dizer, intuição. Em seguida, ela pegou a câmera. Bom, se estiver pronto, vamos começar a live. Olá a todos, obrigada por esperarem. Jian Suli ainda fez um sinal de paz para a câmera.
O chat explodiu na hora. Finalmente, explica logo. Esperei até cansar. Isso aqui é live de venda de hack. Apelão. Pedi frango frito só para ver isso. É hack. Não tenho o que explicar. Vou só observar. Como esperado, a live passou de 10 mil espectadores quase instantaneamente. Jean Sully comentou. O hype tá enorme. Isso mostra o quanto essa polêmica chamou atenção. Por isso, convidei novamente o Sr. Bai Yuxian. Olá, eu sou Bai Yuxian. Assim que apareceu, os xingamentos tomaram conta. Ban ele, sem vergonha. Qual a graça de jogar usando o hack? Claro, alguns o defenderam. Não tá exagerado isso aí? E se no fim não for hack? Quem ainda acredita nele, cuidado, tá sendo manipulado. Não dá pra ser neutro até sair o resultado. Então é hack ou não? Vozes de todo tipo se misturavam. Jian Sully interveio. Por favor, respeitem as regras do chat. Se os comentários passarem do limite, vou desligar o chat. Antes da verificação oficial, Sr. Bai Yuxian, como você vê essa polêmica? Bai Yuxian só sentiu falta de palavras. Tudo isso, por causa de algo assim. A frase incendiou o chat outra vez. Algo assim. Você virou Reverse Planet de cabeça para baixo. Humildade de veterano de arena. O hacker fazendo pose agora. Até Jian Sully achou que o pessoal tinha chamar aquilo de pouco realmente soava absurdo. Então, como você pretende explicar? Ela sorriu. Boa pergunta. Para a verificação de hoje, convidamos um convidado especial. Ele deve estar chegando. No instante seguinte, um homem apareceu na tela, o convidado que Jian Sully havia chamado. E o mais chocante, acima da cabeça dela estava o título GM. Olá, pessoal. Sou Park Jeon-yeon, líder do primeiro grupo de operações da Branet Fart, filial Smida. O chat entrou em caos. Quem é essa? Para provar que não é hack, chamaram um operacional? KKKKK, esse GM é real. O selo Formax, só com autorização da matriz. Então não é trapaça mesmo. E agora quem saiu chamando de hacker? Um fio de esperança acendeu nos olhos de Bai Yuxian. Um chefe de operações provavelmente saberia algo. Depois da verificação, ele precisava perguntar. Os três trocaram cumprimentos formais. Obrigado por vir pessoalmente. Sou a streamer Jian Sully. Sou Bai Yuxian, prazer. Park Jeon-yeon observou Bai Yuxian. Então este é o Bai Yuxian que causou todo o problema, à primeira vista, nada de especial. Por favor, venham comigo até a área de verificação. Logo chegaram a uma sala metálica. Este é um recinto de treino pessoal para habilidades e combate. Conforme combinado, vamos observar várias lutas para confirmar se há uso de programas externos. Bai Yuxian olhou em volta. Este é um espaço que nunca vi naquele mundo. Park Jeon-yeon perguntou, você concorda? Sim, concordo. Ótimo. Assim fica fácil. No instante seguinte, Ednel surgiu no centro da sala. O chat explodiu de novo. Isso não é a versão final do Ednel. Sem assistência e com build padrão dá pra vencer. Robô de treino final. Não conheço o jogo. Isso é forte. Não tem comparação com a versão inicial do tutorial. A verificação começa direto com o robô de treino supremo. As pupilas de Bai Yuxian mudaram imediatamente. O modo existência perfeita foi ativado. As vozes dos mortos ecoaram de novo. Yuxian, eu tenho medo. Vinga, gente, Yuxian. Observando o tablet de testes, Park Jeon-yeon declarou o início do combate. Mal terminou de falar, ele se assustou. Bai Yuxian já havia desaparecido ao seu lado. No instante seguinte, um fragmento veio voando em sua direção. Ele se apressou em bloquear com o tablet, com medo de ser atingido. A live entrou em frenesi outra vez. Ele tá esmagando o Ednel final com as próprias mãos. Aquilo nem com marreta sofre dano. Tô até tremendo. Outros comentaram em tom baixo. Só eu acho isso assustador. É realmente assustador. O Ednel dá até pena. Esse cara é louco? Bai Yuxian pisava sobre o Ednel, segurando uma peça solta na mão. No tablet de Park Jeon-yeon aparecia claramente nenhum programa externo detectado. Isso não pode acabar assim. Ainda inconformado, Park achou o teste curto demais. Ele decidiu aumentar a intensidade da verificação. No segundo seguinte, 3 Ednel cercaram Bai Yuxian. Bai Yuxian então sacou sua foice da morte. Na vida real, ele parecia um rapaz alegre e tímido. No jogo,
era frio e implacável. Em praticamente todo jogo que tocava, virava um hack ambulante. Até os desenvolvedores técnicos ficaram paralisados. Por mais que testassem, não encontravam qualquer sinal de trapaça. Em poucos minutos, a audiência da live ultrapassou 100 mil mais. A primeira rodada de testes terminou, mas Park Jeon-yeon ainda não obteve o resultado desejado. Embora não tenha sido detectado nenhum programa externo nesta luta, o tempo de verificação foi curto. Você poderia lutar novamente seguindo o método que indicarmos? O objetivo é confirmar se existe algum hack de combate automático. Baiyuxia não tinha motivo para recusar. Esses hacks geralmente funcionam por controle de programa. Se você cumprir um requisito pré-definido de combate, fica provado que não é automação. Park não esperava que Baiyuxia aceitasse tão facilmente. Então use a foice concorrente para decapitar 3 robôs de treinamento final. Baiyuxia disse que não havia problema. A tranquilidade dele deixou Park inquieto. São condições totalmente desfavoráveis, mas não parece que ele vá perder. No segundo seguinte, 3 Ednel surgiram ao mesmo tempo, avançando para matá-lo em um golpe. Porém, no instante do ataque, Baiyuxia já havia se deslocado para longe. Receber sem retribuir seria falta de educação. No momento em que agiu, a foice já havia cumprido seu papel. O corpo do Ednel foi cortado em 2. Baiyuxia apenas virou-se com calma. Os 3 Ednel se despedaçaram no chão e nem mesmo a barra de sua roupa foi tocada. Morte em um único golpe. Jian Suli ficou empolgada na hora. Eu sabia. Não estava enganada. A foice se movia como se estivesse viva. Vocês viram? O chat explodiu de novo. O que foi isso que eu acabei de ver? Essa foice concorrente absurda. Não é a arma, é o jogador. Pois é, foices normalmente só servem para puxar inimigos. Só então Park saiu do choque. Nesse ponto, os dados de verificação já estavam mais do que completos. Mas, como operador, sua curiosidade foi despertada. Será que apenas um único núcleo consegue vencer um robô de treinamento avançado? Mesmo sendo um capricho pessoal, vamos tentar mais uma vez. Com a abertura lenta da porta metálica, um par de olhos mecânicos vermelho-sangue surgiu na escuridão. O que apareceu foi uma Ednel de modelo feminino. Os espectadores ficaram incrédulos. Eles vão soltar isso mesmo? Isso já não é exagero. O operador veio com tudo. Se ele vencer essa, até os órgãos oficiais vão ter que chamar de hack ambulante. A verificação continuará com um robô de treinamento avançado. Esta é uma versão tardia do Ednel. Baiyuxia ficou diante dele, tranquilo, sem demonstrar emoção alguma. Ele sabia muito bem quantos experimentos haviam morrido pelas mãos daquela coisa. Naquele instante, Ednel exibiu uma expressão cruel e distorcida. A intenção assassina de Baiyuxia explodiu. Mas Ednel atacou primeiro. Foi a primeira vez que Baiyuxia se feriu. Um fino corte de sangue surgiu em seu rosto. Apanhar passivamente nunca foi o estilo dele. Cerrando os punhos, ele se esquivou da sequência de golpes, enquanto estrondos sonicos rasgavam o ar. Pela parede destruída atrás dele, dava para saber, um golpe direto seria morte instantânea. Como esperado, é muito mais forte que a versão intermediária no seu estado atual. A dureza do corpo ainda não é suficiente. Seus ataques não quebram a defesa. E a velocidade do inimigo é absurda. Nesse caso, é só bater até romper a defesa. Jian Suli e Park Jeon-yeon ficaram completamente atônitos. O chat entrou em colapso. Isso só pode ser loucura. Isso faz algum sentido. Eu comecei a ficar com medo. Um único golpe mataria, e mesmo assim ele não consegue acertar. Park Jeon-yeon não esperava que alguém pudesse enfrentar um robô de treinamento avançado usando apenas um único elemento central. O que parecia desvantagem no início acabou virando domínio. É razoável. Talvez não, mas é real. Achando desnecessário continuar observando, ele tocou na tela. No instante seguinte, Ednel desapareceu diante de Baiyuxia. Ele ficou surpreso, ainda queria continuar a caçada. Park se aproximou. Os dados necessários já foram coletados. O robô foi removido. Só então Bai entendeu o motivo. Jian Suli perguntou na hora. E o resultado, a dúvida de todos. Foi confirmado de forma definitiva, não houve interferência externa. Em resumo, não é hack.
Alguns ainda não aceitaram. Por que não sou eu? Como isso é possível? Mas logo surgiram outras vozes, o operador confirmou oficialmente. Jiansu Lee riu, aliviada. Eu avisei, não avisei? Ainda tem alguém duvidando? O chat entrou em festa, confirmação oficial. Agora os haters calam a boca. Outros brincaram, mas por que ele parece ainda mais animado? Isso sim é jogada nível automático. Jiansu Lee se empolgou. Gostei dessa definição. Fica claro. E o Xia não usa hack, ele tem força que parece hack. Com a verificação encerrada, últimas palavras, Bai Xian respondeu apenas, obrigado pelo esforço. Park riu. Foi divertido. E assim encerramos a live de hoje. Até a próxima. Pelos dados, a audiência já havia passado de 100 mil. Alguns espectadores não queriam sair. Já vai acabar? Acabei de chegar, mas a live era só para esclarecimento mesmo. Ainda assim, se despediram. Foi um momento histórico. Tchau. Obrigado aos dois por participarem. Eu que agradeço por ter aceitado a verificação, especialmente você, e o Xian. Educado, Park Jeon-yeon se preparou para sair do jogo. Bai Xian o chamou. Espere, queria perguntar algo. Park piscou. O que? Existe algum bug no jogo? Algo que impeça o jogador de sair. Park ficou confuso. Nunca ouvi falar disso. Se houvesse um bug fatal assim, Reverse Planet não seria um jogo mundial. Bai Xian ainda não obteve resposta. Com um efeito de partículas, Park saiu. Jiansu Lee respirou fundo. Finalmente acabou. Liu Xian, você se esforçou muito hoje. Quero repassar parte do lucro da live. Posso falar com você depois? Bai recusou o dinheiro, mas aceitou manter contato. O que ele não sabia era que Jiansu Lee já estava calculando algo. Mais alguma coisa? Perguntou Bai. Ela hesitou e desistiu. Nada. A gente se fala outra hora. Observando a janela do sistema, Bai pensou, ganhei menos do que esperava. Que pena. Nesse momento, Zenaya mandou mensagem. A live acabou? Vem direto para a sala de preparação. Ela parecia animada. E aí, como foi? O fórum está pegando fogo. Bai se sentia desconfortável. Jogar enquanto conversa com o chat não é para mim. Então deixe o chat comigo. Você só joga. Eu configuro tudo. Testa uma vez e depois decide. Bai não esperava ser puxado de novo. Certo, então é hora do PVP. Nayan já tinha decidido. PVP, abreviação de Player versus Player. Combate entre jogadores, junto do PvE, um dos dois grandes modos de Reverse Planet. PVP? Você me chamou só para isso, claro. Sair do jogo sem lutar comigo seria cruel. Bai suspirou. Não é isso, acho que esse jogo não combina comigo. Eu ia parar por enquanto e voltar para aquele mundo distante. Zenaya encarou, PVP é a essência de Reverse Planet. Não tire conclusões só pelo tutorial. Bai Xian achou que ela tinha razão. O PvE lembrava demais aquele outro mundo, mas o PVP era algo novo. Tudo bem. Vou tentar. Boa. Deixa eu explicar o PVP. Primeiro, o duelo. Lutas 1v1 ou 2v2, em melhor de 3. Depois vem conflito, conquista, captura, escolta e aniquilação. Escolhe-se um modo para batalhas 5v5 em equipe. Hoje vamos de sobrevivência, 100 jogadores espalhados por áreas diferentes, lute, combate e vitória do último sobrevivente ou equipe, um Battle Royale. Como é a primeira vez, vamos de modo em equipe. Precisamos de um bom parceiro. Bai balançou a cabeça. Não precisa. Eu já conheço um. Mesmo que naquele outro mundo era chamado de Superman. Enquanto você conecta, eu seleciono. Beleza. Ponto inicial. Base militar, padrão, mapa com equipamentos de alto nível e muitos veteranos. Nayan se empolgou. Posso gravar esse PVP e postar um short? Bai fez cara feia. Pode, só fica calma e grava de longe. Ai ai. Nayan confirmou.
Dois avisos surgiram. Ponto inicial. Zona 1 base militar início em 60 segundos. Nayan fez continência. Nos vemos vivos, amigo. Bai Yuxian surgiu em um prédio abandonado, ao lado de um homem de roupa verde. Sem notar o perigo, o homem murmurou: corredor do terceiro andar? Nada aqui, vamos sair. Antes de terminar, Bai já estava atrás dele. No instante seguinte, uma explosão de fogo. Nayan encarou o aviso. Bai Yuxian eliminou o Lac Dei. Nayan ficou boquiaberta. Tão rápido? Um abate logo no começo. Jogada nível automático, não é exagero. As mensagens de abate começaram a surgir sem parar. Bai Yuxian eliminou Jian Jianfan, Bai Yuxian eliminou Li Ruijun, Bai Yuxian eliminou Fried Chicken Islov, Bai Yuxian eliminou Qin Aoyu, Bai Yuxian eliminou... Espera, como isso aconteceu? Bai Yuxian eliminou Strongest All Hit. Zen Nayan ficou boquiaberta. Agora ela entendia o prazer que Jiansu lhe descrevera. Ser carregada era bom demais. A partida mal tinha começado. Vendo nomes sumirem um após o outro, ela se perguntou: o que Bai Yuxian estava fazendo? Outro jogador caiu de The Slime Monster, golpe fatal no peito. Bai Yuxian chegou a pensar que talvez fosse o último sobrevivente, ele não sentia mais ninguém por perto. Mas ao descer, encontrou 4 pessoas de uma vez. Para ele, só significava alguns movimentos a mais. Como cortar legumes, eliminou os 4 juntos. Aliados ou inimigos, todos caíram de forma limpa. Com o saque terminado, era hora de sair. Nesse momento, chegou a mensagem de socorro de Zen Nayan: Bai Yuxian, me ajuda. Tem inimigos demais, estou cercada. Ele conferiu o mapa compartilhado do outro lado da rua, bem longe. Mesmo assim, respondeu sem hesitar: estou indo. Onde você está? No prédio. No telhado do terceiro andar. O barulho de luta embaixo é absurdo, parece guerra em todos os andares. Cuidado! Assim que Bai Yuxian desceu, encontrou 2 jogadores. Eles se assustaram. Que diabos é isso? Por que ele é tão rápido? Um deles reagiu na hora. Prepare as habilidades, segura ele. Antes de terminar a frase, já estava morto, com um braço decepado. Surgiu o aviso: Bai Yuxian eliminou Shuagao. O outro ficou em choque. O quê? Fortalecimento corporal? Build de agilidade? Uma névoa roxa e negra envolveu as mãos dele. Ele bateu com força no chão. Morra! Espinhos de energia escura se ergueram por mais de 10 metros. No instante do ataque, Bai saltou no ar em um backflip preciso. Ao tocar o chão, o inimigo já estava morto. O homem não esperava ser superado a esse ponto. Surgiu o aviso: Bai Yuxian eliminou Overlord Cut Baby. Depois de resolver os 2, Bai Yuxian não diminuiu o ritmo, Zen Nayan ainda o aguardava. Logo apareceu o próximo azarado, um loiro de cabelo curto chamado Bai Fried Chicken. Em pouco tempo, Bai chegou ao prédio onde Zen Nayan estava. Ela não esperava que ele fosse tão rápido e ainda fingiu perguntar se precisava de apoio. Bai pediu que ela ficasse onde estava. Ele agarrou a maçaneta da porta. Sentindo o interior, cerca de 5 pessoas. Assim que a porta se abriu, um campeiro escondido atrás atacou com a arma. Com um sorriso doentio, golpeou sem hesitar. Morra! Bai reagiu depois, mas chegou primeiro, segurando o pulso do ataque. O homem ficou em choque. No instante seguinte, foi como ser atropelado por um caminhão, um soco, morte instantânea. Bai não pareceu satisfeito. Ainda preciso aumentar a velocidade. Em seguida, saltou em sequência, avançando escada acima. Uma enxurrada de avisos apareceu, mais 4 eliminações de uma vez. No telhado, Zen Nayan ficou boquiaberta. De novo? Esse cara é absurdo e está esmagando todo mundo. No segundo seguinte, ela se assustou e girou a arma instintivamente, faíscas elétricas estalando. Era Bai Yuxian. Ele desviou com facilidade. Que? Você me deu um susto, só percebi quando estava do meu lado. Isso já é 14 abates, né?
Zen-Nayan parecia outra pessoa, segurando uma serra elétrica crepitante como um demônio. Era a primeira vez que Bai a via assim e pensou que talvez nem precisasse ter vindo. Ela riu sem graça. Não tinha muita coisa acontecendo por perto. Mudando de assunto, perguntou: os inimigos deste prédio já foram todos limpos, certo? Com a arma em mãos, ela estava claramente confiante demais, até dizendo que iria carregar Bai pelo resto da partida. No final, os dois terminaram em primeiro lugar nessa partida de sobrevivência em dupla. Depois disso, jogaram mais 10 vezes. Todas terminaram em primeiro lugar. A essa altura, Zen-Nayan estava morta de cansaço. Ela não esperava mesmo conseguir uma sequência de 10 vitórias. Hoje não tenho mais energia para fazer live. Vamos parar por aqui. Mas o jeito como ela olhava para Bai e o Xian já não era o mesmo. Ela achava que ele era só um amigo universitário comum, mas acabou descobrindo uma verdadeira arma humana. De qualquer forma, decidiu que precisava puxá-lo para o mundo das lives. Bai e o Xian não fazia ideia do que ela estava planejando. Zen-Nayan voltou a fazer cena de coitada. Então, será que você pode adiar as missões principais por pelo menos 2 dias? Me dá um tempo. Vou preparar um plano de live decente. Bai e o Xian disse que não tinha interesse. Além disso, ele nunca planejou fazer missões principais. Sendo Zen-Nayan, ela assumiu o controle imediatamente. Enfim, só escuta da próxima vez. Vou me preparar muito bem. Até mais, e saiu andando, sem dar a Bai e o Xian chance de recusar de novo. Bai e o Xian ficou ali, sem palavras. Mais uma vez, saiu decepcionado. Nem mesmo o PVP trouxe qualquer pista. Enquanto isso, Jian-Su Li estava deitada confortavelmente na cama, mexendo no celular. Ela estava no fórum de Reverse Planet. Quase tudo era sobre Bai e o Xian e ela. Quanto mais lia, mais rolava na cama, rindo baixinho. Caramba, isso é absurdo. Mais de 100 mil espectadores? Algo assim ainda pode acontecer na minha carreira? Se eu pudesse fazer lives com o mestre Yu Xian para sempre, ela chegou a se arrepender de não ter insistido mais. O que ela esqueceu foi que Bai Yu Xian tinha deixado bem claro que não tinha interesse em lives. Não, ele recusou com firmeza desde o começo. Mas agora o mais importante é ver a liquidação. Quanto será que entrou? No instante seguinte, seus olhos se arregalaram. O que? É isso? No dia seguinte, Zen-Nayan chamou Bai Yu Xian de novo, levando um notebook junto. Bai parecia distraído. Você me chamou do nada, achei que fosse algo importante. Algumas gotas de suor surgiram em sua testa. O que é isso? Na tela, havia um gato azul muito fofo. O que mais seria? É o PPT que eu virei à noite preparando para te convencer. Bai Yu Xian ficou sem reação. Virou à noite, para isso? Zen-Nayan rebateu na hora. Você não disse que, se não precisasse interagir com o chat e só jogar, estaria tudo bem? Bai Yu Xian não se lembrava de ter dito isso. Mas Zen-Nayan já tinha entrado no modo apresentação total. Então, que tal um formato de programa de observação? Programa de observação. Bai claramente não entendia. É quando vários apresentadores ficam em estúdio assistindo as gravações de outros participantes. Você joga. Eu cuido da interação. Se eu sozinha não for suficiente, podemos chamar um comentarista profissional. Você fica com 60% da receita, eu com 40%. Não é um acordo ruim, né? Sem interesse. Não. Você provavelmente não entende o quanto live pode render. Aliás, desta vez você não recebeu uma liquidação do Speedrat Master? Só então Bai Yu Xian se lembrou. Pensando bem, recebi um e-mail hoje de manhã. Ela o apressou tanto que ele nem teve tempo de conferir. Ele abriu o e-mail. O título dizia: Explicação da primeira liquidação para o mestre Yukon, enviado por Jian-Su Li. Por apenas uma live, ela havia dividido voluntariamente 6 milhões de won com ele. Zen-Nayan ficou tomada pela inveja. Que quanto? 6 milhões? Depois de ver esse valor, você ainda não pensa em fazer live, mas o que mais chamou a atenção dele foram as mensagens. No instante seguinte, o rosto de Bai Yu Xian mudou completamente. Todas as mensagens vinham de alguém chamado Espectador Anônimo 62. Olá, Sr. Yu Xian. Fico feliz em vê-lo novamente.
Como é a sensação de voltar à realidade? Uma nova missão especial já foi preparada para você. Daqui em diante, vamos nos encontrar durante as lives. Cada mensagem vinha acompanhada de uma grande quantia de dinheiro. Bai Yuxian perdeu totalmente a calma. Número 62 era impossível de esquecer. Ele sabe que eu voltei daquele mundo, com esse apelido, parecia uma provocação direta ao experimento número 62, ele mesmo. Quem é? Bai Yuxian se levantou de repente. Quem exatamente sabe que eu voltei de lá? Ele olhou para Zenayan. Tem como descobrir quem é esse patrocinador? Zenayan ficou confusa. Por que essa pergunta agora? Pelas regras de privacidade, isso é impossível. Bai Yuxian encarou o celular fixamente. Também não dá para mandar mensagem primeiro. A única forma de contato deve ser pela live em tempo real. Em seguida, ele aceitou a proposta de Zenayan. Ele faria a live. A felicidade veio tão de repente que Zenayan precisou confirmar. De verdade? Não vale se arrepender depois, viu? Ela publicou imediatamente um anúncio. Urgente. O Deus do Xia estreia sua live pessoal, 2 de agosto de 2041, 19h. Conteúdo oficial a caminho. Participantes: Deus do Xia, Chaseung Cheol, Zenayan. No mundo real, 3 milhões de pessoas invadiram a live ao mesmo tempo. Todas elas tinham um único objetivo: assistir Bai Yuxian, o chamado Deus do Xia, jogando. O que mais chocou o público não foi apenas a jogabilidade, mas o fato de Bai Yuxian revelar informações sobre o futuro durante a transmissão. O que eles não sabiam era que Bai Yuxian já havia ficado preso no mundo do jogo por 10 anos inteiros. De um experimento descartável, ele lutou até se tornar algo próximo de um super-humano. Para ele, qualquer modo do jogo era apenas um campo de batalha já conhecido. A noite da próxima sexta-feira parecia especialmente agradável, com as pessoas aproveitando o tempo livre cheias de expectativa. Aqueles que se diziam gamers hardcore ficaram todos diante de seus computadores. A atenção deles estava voltada para a live conjunta do trio liderado por Bai Yuxian. Quanto a Zenayan, muitos nem se importavam e sabiam apenas que ela era amiga do Xia e fazia lives pessoais. Alguns já tinham pedido frango frito e aguardavam tranquilamente o início da transmissão. Faltando 5 minutos para o jogo começar, no estúdio de transmissão, Zenayan tremia de nervosismo. Chaseung Cheol, ao contrário, mantinha calma e a tranquilizou. Não se preocupe. Está tudo bem preparado. Nada vai dar errado. Chaseung Cheol era o comentarista profissional de Reverse Planet. Para aliviar o clima, ele coçou a cabeça. Nunca imaginei que alguém além da senhorita Jian Suri conseguiria chamar o Deus do Xia. Chaseung Cheol aceitou tão rápido apenas porque Zenayan disse que Bai Yuxian era seu amigo. A live entrou diretamente na contagem regressiva. Zenayan já havia se recomposto. Oi, pessoal, eu sou Zenayan. É um prazer conhecer todos vocês. Chaseung Cheol continuou. Boa noite, espectadores. Eu sou Chaseung Cheol. Logo o chat começou a reagir. A transmissão começou. Cadê o Deus do Xia? Mostrem logo o Deus do Xia. Um leve suor frio surgiu no rosto de Zenayan. Muitos estavam impacientes por não vê-lo logo no início. Ela se apressou em explicar. Ainda é cedo para se decepcionar. O Deus do Xia já está no jogo. A imagem mudou para o gameplay. Bai Yuxian ativar o modo de proteção de informações pessoais. A live entrou em ebulição. É ele. Banam quem disse que era clickbait. Por que ele fica tão estiloso segurando uma espada curta? Meu coração tá disparado, tô tremendo. Zenayan explicou. Como vocês podem ver, esta transmissão segue um formato de observação. Vamos assistir às jogadas do Deus do Xia enquanto comentamos e analisamos. Todo mundo quer saber como ele joga Reverse Planet, então vamos começar de vez. Nesse momento, Bai Yuxian, já em movimento no jogo, recebeu um aviso da Agência de Administração Interdimensional. Resgatem os sobreviventes, retirem-nos da floresta em segurança e encontrem-se com nossa unidade. Em seguida, surgiu uma janela do sistema Missão Principal, encontrar a Agência de Administração Interdimensional. Evite as forças de segurança que procuram por cobaias fugitivas e siga até a periferia da floresta para o encontro. A cena era familiar demais para Bai Yuxian. Naquele outro mundo, apenas fugir já exigirá tudo o que ele tinha.
Desta vez, Bai Yuxian soltou um rugido feroz. O som imediatamente chamou a atenção dos guardas. Ali. Um cerco por 3 lados se formou. Era intencional. Bai Yuxian havia decidido se vingar de seus companheiros mortos. 3 inimigos no chão, 2 no ar. Bai Yuxian já apoiava a mão na corrente. Seu objetivo era único: matar todos. Era o último desejo de seus companheiros caídos. No instante seguinte, 2 guardas abriram fogo com metralhadoras. Enquanto desviava da chuva de balas, Bai Yuxian fez a corrente dançar. O golpe atingiu uma das armas com precisão absoluta. Primeiro confronto, armas frias vencem. Os guardas ficaram em choque. A explosão levantou uma nuvem de poeira, engolindo um deles. Bai Yuxian avançou para o ar num piscar de olhos. Um guarda gritou: "Idiota! Veio direto para a morte!" Mas as mãos de Bai Yuxian não pararam. A corrente voou novamente. O que eles não perceberam foi que a corrente já havia passado por trás deles. Uma volta completa, apertando num nó fatal. Bai Yuxian puxou com força total. Os 2 colidiram no ar. Ele girou a corrente sem hesitar. Os corpos foram esmagados contra o chão. O sangue espirrou. Bai Yuxian desceu e encerrou tudo ali. Ele já estava no modo existência perfeita. Naquele instante, parecia misterioso e esmagador. Zen Nian ficou boquiaberta. Isso não é o Reverse Planet que eu conheço. Cha Seung-cheol também ficou atônito. Comento RP há anos e nunca vi algo assim. Nenhuma manobra, nenhum plano elaborado, ele simplesmente chama todos e extermina. O chat entendeu na hora, o próprio Xiagod é a estratégia. Para que procurar inimigos se eles vêm até você? Eu subestimei isso completamente. Ele gritou uma vez e limpou tudo. Voltei correndo para a live rindo. Um usuário chamado Eu Amo Gatos doou 50.000 won. Existência perfeita não é roubada demais? Nem Koudon tem? Zen Nian perguntou a Cha Seung-cheol: "O que acha dessa crítica?" Ele respondeu com firmeza: "Posso negar com certeza. A maioria das habilidades depende de recarga, mas esse estilo não depende de habilidade alguma. Existência perfeita só aumenta o desempenho físico. Não melhora inteligência tática nem domínio de armas, e tudo isso está sendo feito sem qualquer assistência. Levando ao extremo, se o corpo aguentar, o deus do Xia poderia lutar assim até no mundo real. É justamente por ele ser o usuário a que a existência perfeita alcança esse nível de desempenho." Nesse momento, uma voz ecoou nos ouvidos de Bai Yuxian: "Ser quem ele?" 4 canos de armas apontaram para ele ao mesmo tempo. O homem à frente falou friamente: "Somos da administração interdimensional. Largue a arma e coopere. Seu nome era Qin Sheol, líder de equipe da agência. A administração interdimensional é um órgão governamental responsável por lidar com indivíduos anômalos vindos de portais. Sua principal função é conter alvos de alto risco e enviá-los para mundos de reversão instáveis para operações de limpeza." Bai Yuxian ergueu as mãos calmamente, pensando: diretor Qin Sheol, não, agora ele ainda deve ser apenas líder de equipe. Nunca imaginei encontrá-lo aqui. Qin Sheol percebeu o uniforme do laboratório e relaxou. Então você é uma vítima que escapou do laboratório, desculpe. Abaixem as armas. Bai Yuxian não se incomodou. Ele então mencionou o rádio entregue por um membro-chave do laboratório. O rosto de Qin Sheol escureceu. Entendo, então houve sacrifício. Bai Yuxian pensou: ele continua o mesmo. Em qualquer mundo, ainda é humano. Qin Sheol continuou: até confirmarmos totalmente sua identidade, precisaremos levá-lo à administração. Já houve casos de pessoal do laboratório fingindo ser vítima. Ele ordenou que a equipe baixasse as armas. Para Bai Yuxian, ser convidado para um chá já era rotina. Obrigado pela cooperação. Eu o acompanharei, disse Qin Sheol. O aviso do sistema soou: missão principal: encontrar a administração interdimensional, concluída. Nível aumentado. 1 ponto de habilidade obtido. A cena mudou para a sede da administração. Bai Yuxian sentou-se na sala de consultas, surpreso por acabar ali novamente. Naquele mundo, após fugir do laboratório, ele aceitava contratos corporativos enquanto juntava recursos para vingança. Assassinatos e sequestros não eram raros.
mas a maior parte envolvia assuntos dos mundos de reversão. As empresas saqueavam em busca de espólios e, quando o lucro não compensava, empurravam a limpeza para o governo. Assim, o envolvimento com a administração era inevitável. Embora já tivesse lutado ao lado da administração em algumas ocasiões, também houve várias vezes em que conflitos terminaram com armas em punho. Nesse momento, o som de saltos altos ecoou pelo ambiente. Olá, Sr. Bai Xian. Sou Li Youjin, oficial do primeiro grupo da administração interdimensional. Assim que ela apareceu, o chat da live se animou. Youjin Uni, top 3 de beleza em RP, sem discussão. Li Youjin cumprimentou com um leve aceno. Olá. Ela puxou uma cadeira e se sentou. Imagino que a jornada tenha sido cansativa. Agora, existem duas opções diante de você. Primeira opção, aceitar a proteção da administração, viver como civil. Nesse caso, o uso de habilidades é estritamente proibido. Segunda opção, tornar-se um oficial da administração interdimensional. Isso não significa entrar em combate imediatamente. Você passará por treinamento e só após avaliação estará apto para operações reais. Bai Xian permaneceu em silêncio. Naquele outro mundo, ele já havia matado oficiais da administração. E agora, era convidado a se tornar um deles. Li Youjin voltou a perguntar. Então, qual será, civil ou oficial? Bai Xian sentiu a tensão crescer. Ele ponderou rapidamente. Escolher a vida civil provavelmente o levaria de volta aos contratos obscuros das corporações. Ele não queria repetir esse caminho aqui. Além disso, sentia curiosidade sobre o funcionamento interno da administração. Sem hesitar, Bai Xian tomou sua decisão. Ele escolheria se tornar um oficial da administração interdimensional. Li Youjin ficou visivelmente satisfeita com a escolha de Bai Xian. Ela acreditava que a entrada dele seria uma grande ajuda. Ultimamente, as empresas vinham atraindo despertos com altos salários, deixando a administração gravemente carente de pessoal. Li Youjin também se sentia dividida. Afinal, poucas pessoas recusariam propostas tão lucrativas e ela não dizia isso apenas por ser da administração. Segundo ela, muitos que assinaram contratos com empresas acabaram se arrependendo. O motivo era que essas empresas ainda estavam em fase inicial. Faltava experiência no treinamento de despertos e acidentes durante os treinos frequentemente ficavam sem responsáveis. Em contraste, a administração interdimensional possui uma longa história com vasta experiência tanto no treinamento de despertos quanto na erradicação de mundos reversos. Bai Xian, porém, não era ingênuo. Ele sabia muito mais do que Li Youjin imaginava. O pagamento das empresas era melhor, mas os riscos também, e muitos despertos perderam a vida cumprindo contratos corporativos. Houve até empresas que se recusaram a pagar adotando uma postura de dinheiro não temos, só a vida. No caso dele, foi preciso recorrer à força para finalmente receber o pagamento. Esse episódio revelou sua condição de desperto não registrado, fazendo com que fosse perseguido pela administração por um bom tempo. Pensando agora, foi ali que ele conheceu Qin Sheol pela primeira vez. Li Youjin informou que solicitaria o registro de despertor junto ao setor de processamento de dados. Em seguida, entregou a Bai Xian um celular, explicando que era para trabalho. Segurando o aparelho, Bai Xian pensou no próximo passo. Como combinado, ele começaria como estagiário e após ter suas capacidades verificadas seria oficialmente integrado a uma equipe de combate. Li Youjin, no entanto, tinha seus próprios planos. O ideal seria que ele entrasse no mesmo grupo que ela. A sensibilidade social de Bai Xian ainda estava intacta. Ele também desejava entrar no círculo interno, pois ainda carregava uma dívida daquele outro mundo. Embora muitos conflitos tenham surgido depois quando mensagens foram transmitidas aos inocentes presos no laboratório, o nome anunciado no sistema foi o de Li Youjin. Foi graças à liderança dela no ataque ao laboratório a que ele e seus companheiros sobreviveram. Os dois logo chegaram a um acordo. Fora do jogo, Jeon Nayeon não conseguiu mais se conter. Espera, peraí. Vocês não acham isso estranho? Essa conversa com o NPC foi natural demais. No entendimento dela, NPCs não deveriam se comunicar livremente. Ela suspeitava que uma mudança de rota tivesse ocorrido no meio do jogo. A Li Youjin que ela conhecia não era assim. Cha Seung-cheol tremia de empolgação. Ele mal conseguia acreditar no que via. Mesmo tendo previsto algo parecido, a cena ainda era chocante. Os espectadores também ficaram em choque. Reverse Planet é absurdo de bom. Não acredito que isso seja possível. Inteligência artificial totalmente adaptativa?
Que tipo de monstro é esse? A chamada inteligência artificial totalmente adaptativa refere-se a NPCs capazes de responder a qualquer situação ou pedido, permitindo comunicação livre, algo fundamentalmente diferente dos sistemas tradicionais de NPC. Como essa tecnologia consome recursos em nível extremo, a indústria em geral acredita que ela seja inviável. Então surge a pergunta: será que Reverse Planet resolveu totalmente o problema de recursos? Provavelmente não. Se fosse o caso, não haveria motivo para escondê-la como easter egg. Já estaria estampada em todos os anúncios com manchetes como Reverse Planet permite conversar livremente com NPCs, lançamento mundial. Reverse Planet estreia tecnologia de inteligência artificial totalmente adaptativa. A explicação mais plausível é que essa tecnologia só é ativada sob condições específicas. E o requisito mínimo provavelmente é começar o jogo em estado sem ajustes. Afinal, a principal diferença entre Nukevar City e os outros jogadores é justamente essa: seu ajuste de combate está fixado em 0%. Jeon reagiu como alguém sem nenhuma referência anterior. Uau! Baio-Xian, você é inacreditável. Então os fóruns devem estar em puro caos agora, né? Cha Seung-Cheol concordou com a cabeça. Com certeza. Agora todo mundo está esperando o posicionamento oficial da Planet Earth. Acho que hoje ninguém vai dormir. A sintonia entre os dois comentaristas ficou evidente. E como aquela pessoa tem grande interesse na narrativa de Reverse Planet, essa situação certamente chamará a sua atenção. Talvez, na próxima vez até consigam convidar um nome de peso. Jeon retomou o controle da transmissão. Infelizmente, o segmento de história de hoje termina aqui. Continuem acompanhando na próxima live. Agora vamos entrar no PVP. Os espectadores não gostaram nem um pouco. Não dá pra parar justo agora. Quando vai ser a próxima live? Enquanto isso, na sala de preparação, Baio-Xian já estava pronto. Ele continuava esperando. O usuário chamado Anonymous Viever62 ainda não havia aparecido. Ele havia pedido explicitamente a Jeon que o avisasse imediatamente caso aquele doasse ou comentasse, independentemente do que ele estivesse fazendo. Ela não entendeu o motivo, mas concordou. Desta vez, porém, decidiu continuar a live e não o avisou. Baio-Xian então enviou uma mensagem: tudo pronto. Vamos continuar com o PVP. O modo escolhido para hoje foi duelo. Vale destacar que esta era a primeira vez que Nukevar City jogava esse modo. Por isso, começariam pela Liga Normal. Para quem não conhece o sistema, Reverse Planet possui 8 ranks no total. Eles são Bronze, Prata, Ouro, Platina, Diamante, Mestre, Grão-Mestre e Desafiante. Para entrar no Bronze é preciso vencer 10 partidas na Liga Normal. Em média, jogadores profissionais levam cerca de 30 minutos enquanto jogadores comuns precisam de aproximadamente 2 horas. Os espectadores começaram a se comparar. Droga, eu tô abaixo da média. Tem surfo demais nesse jogo, uma tima que independe muito da sorte. Missão: alcançar o Bronze em 30 minutos. Recompensa: 500.000 won. Os olhos de Jeon brilharam. Ela mandou mensagem na hora para Baio-Xian: ei, é dinheiro fácil. Primeira missão: 10 vitórias em 30 minutos. Dá? Baio-Xian respondeu com um gesto de ok. O chat explodiu. Olha isso, tratando o pro player como lixo. Isso já é pura arrogância. Vai logo, go. A empolgação tomou conta da live. Será que o Nukevar City consegue? Fiquem até o final. O que vem agora vai ser um grande choque. Modo duelo PVP, partida solo normal encontrada. Área 6, zona residencial. Faltam 10 segundos para o início do round 1. Cha Seung-Cheol ficou em choque. Baio-Xian sacou uma arma que ele nunca tinha visto. O adversário ficou animado. Se ele não encurtar a distância, essa vitória é de graça. Claramente, eles subestimaram um homem chamado Nukevar City. A contagem regressiva terminou. Round 1 iniciado oficialmente. O oponente atacou primeiro com um golpe à distância, explosão fria. No instante seguinte, uma linha de sangue surgiu. Baio-Xian já tinha concluído o ataque. O adversário foi cortado ao meio. Round 1 encerrado. Vencedor, Baio-Xian. Placar: Baio-Xian 1-0 Anônimo. O próximo round começou imediatamente. O jogador anônimo teve sorte e caiu contra Baio-Xian de novo. Não, surfo outra vez. Desisto.
O anônimo se rendeu. Partida encerrada. Vencedor, Bai Yuxian. Em seguida, começou a segunda partida. Bai Yuxian desferiu um único golpe. O ataque do oponente foi cortado no ato.